Bom dia a todos, estamos dando uma passadinha por aqui para trocar um pouco de informação com vocês, sobretudo falar um pouco das novidades que passamos e das novidades que teremos, né? É muito importante, primeiro dizer que depois da eleição a gente não se falou mais, né? Mas a gente está nessa onda da expectativa muito positiva aí no nosso país, né? Uma onda de otimismo, sobretudo pelas mudanças previstas, né? E agora já estamos aí em meados aí de novembro e já passando do meio de novembro já, e já com algumas atitudes do nosso presidente, e a gente está vendo que as coisas estão caminhando aí dentro de uma expectativa até interessante, né? Eu acho que as decisões que estão sendo tomadas e o que está sendo feito, por enquanto nós estamos satisfeitos. O que a gente gostaria era que tivesse uma compreensão maior e um apoio maior nessa fase de lua de mel para que ele faça as mudanças necessárias que o país precisa para poder se desenvolver. Se de um lado a gente tem otimismo da população, dos empresários, dos empreendedores e todo mundo, do outro lado a gente observa um pouco de cautela por conta dos economistas aí, né? Os economistas estão enxergando que a situação econômica do país não é boa e depende de muita coisa para a gente poder alinhar. Isso tudo coloca o cenário nosso em 2019 numa arrumação de casa. Então nós devemos estar arrumando a casa em 2019 e estão falando em crescimento mesmo em 2020, né? Como tudo ainda é expectativa, como tudo ainda são pesquisas que cada um dá a sua opinião, nós também ficamos com a nossa opinião, né? Esse país, as coisas acontecem muito rápida e a gente espera que em 2019 a gente ainda consiga pegar um ciclo produtivo e positivo para a gente poder alcançar um pouquinho de produtividade acima do que a gente vem conquistando aí, né? Nessa linha, olhando a nossa cadeia do setor, a Sobratema no último dia 8 agora, acabou de apresentar o estudo de mercado que ela faz, né, no evento Tendências, um evento bem prestigiado, quase 400 pessoas, né, a indústria estava lá presente, né, de alto nível, foi muito bacana. Mas a informação que eles passaram primeiro nós tivemos em 2018, comparado com 2017, um aumento significativo de venda de máquina, embora a base seja menor, mas registramos um aumento importante, né? Saímos do patamar de 8 mil e pouco, fomos para 11 mil e pouco, em torno de 40% de aumento. E a notícia mais difícil de digerir é que 2019 me parece que não haverá um aumento nessa mesma proporção. Estamos falando num mercado muito parecido, né? A Sobratema adotou uma cautela muito próximo de zero, se manter o mesmo número de máquina dentro do cenário de arrumação de casa, é uma opinião mais conservadora. Então essa é a sugestão da Sobratema para 2019, né? Eu tinha passado a última vez para falar de algumas notícias boas do setor de locação, que é uma coisa que implica bastante a gente, né? Essa notícia boa do setor de locação eu falei da casa do construtor, falei da propaganda que fez na Globo, que foi muito interessante, a gente vê um locador se desenvolvendo, né? Aliás, o Expedito vai estar no nosso evento do dia 27. E eu falei também da fusão da Mills e da Solaris, né? De duas empresas grandes para o nosso mercado, duas empresas importantes no nosso mercado que se fundiram porque enxergaram alguma coisa positiva, né? E nessa linha, nós também queremos deixar aí algumas informações positivas desse período que a gente veio. Nas conversas que eu estou tendo com o pessoal, com todo mundo que eu estou conversando, na conversa que eu estou tendo, o que a gente observou é que o setor de locação tem uma perspectiva um pouco melhor do que os outros setores, sobretudo pela preferência que deve haver no momento que necessitar de equipamento. Aquela opção, eu vou comprar, eu vou alugar. Se no passado a gente teve uma influência do BNDES, colocando juros para baixo, democratizando demais o crédito e vendendo máquina à vontade, daqui para frente, todos que passaram por problema, por riscos, a gente vai observar que daqui para frente nós teremos uma situação diferente. A opção de locar para tirar o risco das costas é maior. Isso vai abrir espaço para o mercado de locação. O mercado de locação pode ter um crescimento. Eu vejo isso como uma notícia super interessante, né? Outra notícia interessante que eu queria dividir com vocês, eu fui convidado na última terça-feira, eu fui convidado para estar na XP, é uma empresa de fundo de investimento, para falar do setor de locação. Falar do setor de locação e não só da nossa empresa, não, do setor de locação. E aí eu vendi uma imagem do setor de locação, o quanto o setor de locação tem para desenvolver, para crescer, como nós dependemos muito de capital, todas aquelas empresas que têm o mínimo de organização, e as entidades podem colaborar muito nisso e estão colaborando. Todas as empresas que pensam em ter um crescimento dentro de um mercado que possa vir a ocorrer e tenha dificuldade de crédito, um crescimento maior, com mais força,
seguramente o fundo de investimento pode ser um caminho, né? Nós temos poucas empresas do nosso setor que receberam um investimento de fundo, né? E no momento difícil, e ainda assim essas empresas continuam se sobressaindo. Então eu passei para eles o quanto nós temos que crescer, passei para ele o índice que nós ocupamos de faturamento na nossa economia. Enquanto nós temos um faturamento de 4,5 bi no setor de locação, com um potencial de quase 10 bi, estamos ocupando 4,5 e representamos 0,06 do PIB. Números que a gente passou lá para a GRA, né, que é o Global Rental Aliança das empresas do mundo inteiro, e aí a gente também teve uma avaliação do mundo. Quando a gente compara o mundo, nós observamos que o mundo caminha acima de 0,25% do PIB que o setor de locação ocupa. Então nós temos um grande caminho para percorrer, para caminhar, para poder melhorar a nossa performance dentro da nossa economia. E tudo isso eu vendi para os fundos de investimento como algo muito atrativo, para que eles viessem conhecer a empresa. Então se amanhã alguma empresa de fundo de investimento for procurar vocês, não vai ser por acaso não. Nós estamos fazendo um trabalho bacana junto com as entidades, né? E estamos desenvolvendo esse trabalho para favorecer todo o segmento de locação em todo o Brasil. Então essas são duas notícias super interessantes. Primeiro, o otimismo e a possibilidade do negócio vir para o nosso lado, né? Em função dos riscos, e o setor de locação é o primeiro a eliminar esse risco e assumir a operação de equipamento. E o segundo, a procura, que voltou a procurar os fundos de investimento. Eu tinha conversado com eles em 2010, 2011, no momento que a economia estava aquecida. Chegamos aí no final de 2018, estamos conversando com eles novamente. Então essas são duas notícias muito positivas. E para finalizar as notícias positivas, eu queria dizer que no dia 27 nós temos nossa valorização do rental, que será no Expo SP, em São Paulo, aqui na Rodovia dos Imigrantes. É o nosso 6º encontro, um evento super bem organizado, feito com carinho para todos os locadores, toda a cadeia, e nós estaremos lá. Nossa expectativa é encher a casa, é mostrar a força do nosso segmento, e eu conto com a presença de todos vocês. Eu particularmente estarei lá para recebê-los, vou ficar muito feliz de encontrá-los lá, ok? Então, por enquanto, as notícias que a gente tem para a gente poder chegar nessa reta final aí são essas. Daqui para frente começa já a ter as festas já, né? Aliás, algumas entidades já estão organizando as suas festas, e eu espero que todas as entidades, nem que seja uma pizza, organize com seus associados aí, confraternize. Estamos chegando no final do ano, mas a gente espera no dia 27 dar o passo também nessa confraternização desse encontro nosso aí, ok? Um abração para vocês, até mais!